Iniciando mais um podcast. Hoje o meu convidado é o Matheus Taraborelli, pré-candidato a vereador no município de São Roque, pelo PDT. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, André, tudo bem? Agradeço o convite e já quero te parabenizar pelo programa, utilizando aí uma plataforma um pouco mais recente, são os podcasts, que a gente está vendo com o tempo ficando disseminando, e eu acho que aqui em São Roque, até onde eu sei, você é um dos primeiros programas aí de podcasts de entrevista. Parabéns e mais uma vez obrigado pelo convite. Muito obrigado, eu que agradeço. E agora, iniciando, eu queria perguntar primeiramente, qual a sua opinião sobre o combate ao coronavírus feito pelo presidente da República? Bom, bacana. Verdade, é um assunto que a gente pode abordar de várias temáticas, né? Então a gente vê qual que é o potencial que o governo tem e qual o potencial que o governante tem. Então a gente sabe que, infelizmente, a situação de saúde pública no Brasil é bem dificultosa, naturalmente, então sem pandemia, sem crise de saúde, já é uma situação bem complicada. Com o advento dessa crise, dessa pandemia, naturalmente tende a se piorar isso no mundo inteiro. Então você requer maior controle, iniciativa e liderança dos governadores e do presidente. Então, posso te falar assim, o Brasil não tem, fazendo um link com os Estados Unidos, não tem o mesmo poder que os Estados Unidos têm, poder de, serviço de saúde, tudo. Mas a gente vê dois governantes que começaram com o mesmo discurso, tá? Falando, menosprezando a capacidade do vírus e o risco do vírus. Mas, como eu falei, nos Estados Unidos ele tem um sistema de saúde, não é público, tá? É um sistema de saúde bem diferente daqui, mas ele tem agências de controle, né? A própria FEMA, que é uma agência federal, a gente tem, né, o CDC, que é um sistema federal também de controle de doença. Então eles acabam tendo um respaldo do governo para isso. O Brasil, ele perdeu muito, né, nesse primeiro start, né, desde o dia, se não me engano, 26 de fevereiro, uma oportunidade de sair na frente pelo Ministério da Saúde, entendeu? Pelo governo federal. Então, eu vejo hoje o governo federal tentando até correr atrás, tá? No sentido de que identificaram que realmente é algo muito grave, algo que já está causando centenas de mortes diárias e que vai causar um colapso do sistema de saúde agora no mês que está entrando. Então, assim, eu acho que o principal foi aquele feeling no começo, coisa que os governadores, em sua maioria, tiveram a percepção e agiram antes. Então, eu acho que o principal disso tudo, o problema foi realmente a troca de um ministro da saúde, e que eu quero deixar claro que não é só a figura de uma pessoa, tá? Quando você troca um ministro, você troca toda uma equipe técnica dos secretários e uma equipe de gestão que está no dia a dia do ministério. Então, ali são dezenas de pessoas que você tira. Essas pessoas já estavam habituadas com a realidade do coronavírus e seguiam as orientações internacionais, que todos os países estão seguindo. A partir do momento que você troca isso durante esse período de pandemia, a gente tem um ministro e toda a sua equipe técnica tendo que se atualizar enquanto a pandemia está acontecendo. Como eu cheguei até a falar numa postagem que eu fiz, trocar o pneu do carro com ele em movimento. Então, eu acho que houve tropeços no começo, e ainda vejo que não teve, como fala, não achou o norte, ainda não viu uma liderança do governo federal. A gente está tendo os governadores tendo que negociar com a China, com empresas internacionais, pelos governadores, enquanto isso daí seria o papel dos ministérios, não só ministérios da saúde, mas de toda a cúpula federal. Então, realmente deixou a desejar, e o resultado a gente está vendo aí, com mais de 400 pessoas morrendo por dia, e realmente ficou provado que não é só uma gripezinha. Agora, seguindo nesse assunto do coronavírus, eu queria saber de você qual a melhor forma de combater esse vírus aqui no Brasil. Para você, qual seria o melhor jeito de fazer esse combate?
Olha, eu não tenho capacidade técnica nem de conhecimento para dizer qual seria a melhor forma de combate. Eu acho que, ao meu ver, o que precisa ser feito é ouvir os especialistas. Eles sim, eles possuem a capacidade para dizer o que é o melhor para o Brasil. Então, toda a parte de vigilância epidemiológica, os especialistas, biólogos, inclusive até estatísticos, que são os que estão guiando as tomadas de decisões no mundo inteiro, né? A gente teve um estudo de um instituto de Londres que fez os Estados Unidos, fez o próprio Reino Unido voltar atrás da sua primeira estratégia, que era de liberar, era fazer aquele, né, imunização de massa. Foi um instituto de pesquisa de Londres que realmente voltou e falou, olha, se a gente partir por isso, vão ter centenas de milhares de mortos. Então, você entra em estudos matemáticos, estatísticos. Então, assim, eu não posso falar qual que seria o melhor caminho, mas eu acredito que, primeiro, montar uma equipe técnica, tá, em escala federal, então, de todos os ministérios, desde a economia, que isso já está impactando e vai impactar cada vez mais a economia, mas de relações internacionais, que no meio de uma crise você não pode ter atritos internacionais com outros países, e parte também de saúde, estrutura nacional, então a gente precisa ter um controle, rodovias federais, então você entra com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, portos, aeroportos, são tudo de controle federal. Então, eu acredito que a primeira coisa, precisa montar o comitê que a gente acompanha aqui no estado de São Paulo, o comitê de gestão, isso precisa ser em escala nacional, conversar com todos os governadores e o Distrito Federal, para daí, de forma unitária, né, tomando uma decisão de bloco, como o Brasil, você ter um resultado melhor, né? A gente veio Santa Catarina que afrouxou um pouco a quarentena, Blumenau, se eu não me engano, que voltou à abertura de shoppings e em uma semana dobrou o número de casos. Você tem a circulação entre o Brasil livre, então você tem gente viajando, indo de São Paulo levando a doença para outros lugares, trazendo. Então, assim, isso daí precisa realmente uma coordenação nacional, que a gente, como já na outra pergunta eu disse, não teve isso no começo, agora é muito difícil você correr atrás do prejuízo. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, formar uma equipe altamente técnica, altamente concentrada no assunto e buscar o que deu certo em outros países, respeitando a geografia do Brasil, a densidade demográfica do Brasil. Nós temos exemplos, Vietnã conseguiu uma estratégia muito boa para conter, a Nova Zelândia também, a própria Coreia do Sul, a Alemanha conseguiu. Claro que cada país tem a sua característica, são países menores, países que têm uma população menor, e no caso da Nova Zelândia, é uma ilha, mas assim, você consegue extrair ideias. Você pega uma ideia boa e consegue trazer ela e adaptar para a escala do Brasil. Se eu fosse um governante, tivesse o poder de coordenar o combate a essa crise, seria basicamente se juntando de pessoas altamente técnicas em todas as áreas que são necessárias. Agora, mudando mais de assunto para o âmbito mais municipal, né? Qual a sua avaliação à atual gestão do prefeito Cláudio Góes? Bom, eu entendi que a pergunta é na atual gestão total, né? Não só referente à crise, correto? Correta. Não sobre a crise, mas a gestão do mandato completo mesmo, desde 2017. Certo. Bom, eu vejo, que analiso todos os governantes de uma maneira do que o governante se propôs, por que esse governante se propôs a entrar na política. O prefeito Cláudio, ele não era político, era um empresário de sucesso, bem conhecido, bem qualificado para o ramo empresarial, né, o ramo privado, e ele se propôs a entrar na política. Por quê? Você faz essa análise para todos, desde prefeitos, vereadores, tudo. E você tira dali, né, uma análise de que é um grupo que já esteve à frente de São Roque. Até aí, eu não sou muito dessa de, vamos tirar grupos e colocar outros grupos, já tivemos isso, e não foi uma experiência tão válida para São Roque. Mas qual que foi a proposta? E a proposta realmente foi uma proposta de negação do governo anterior. Então, ele se destacou realmente negando, o governo anterior não estava com uma boa avaliação, ele entrou como sendo o principal oponente,
E junto, só isso não basta, né? Porque sua principal proposta é tirar o outro. Mas a partir do momento que você assume, você tem que ter algo a ser feito. Então eu vejo como uma lista de propostas enormes, né, no plano de governo. Eu ainda me prendo muito à questão de plano de governo, o que os governantes se propõem a fazer. E eu vejo uma lista de propostas e, comparando hoje, já passados aí mais de 3 anos e alguns meses, não há nada ali concreto que tenha sido feito, tirando poucas obras, algumas reformas. Então, eu pego bem nesse ponto. Um governante se entrar e se propor a fazer muitas coisas, para um plano de governo, um papel aceita tudo. Então, pode ficar bonito, tá? Várias propostas em toda a saúde, educação vão melhorar. Só que a realidade é outra. A gente que convive no meio político, a gente sabe que realmente é difícil você querer fazer uma grande transformação. Então, quando ele entrou, eu já vi que realmente ia ser difícil ele concretizar tudo que estava, mas eu realmente esperava mais, esperava um desempenho um pouco melhor em algumas áreas, e vi isso agora no final do ano para cá, com algumas, né, principalmente projeto de empréstimos para tentar fazer algumas obras emergenciais, né, para entregar em ano eleitoral. Isso eu acho que ficou evidente, tá? Podem contestar, falar que não foi e tal, mas eu não vi grandes obras nos primeiros anos. Tudo bem, a gente entende, você ainda pega um pouco o orçamento anterior, mas eu não vi nada significativo. Hoje o que a gente vai ter de significativo é a reforma, a construção ali da rotatória do Maleilani, algumas outras reformas, mas no parte, por exemplo, de saúde, que eles fizeram a intervenção na Santa Casa, você não vê uma melhora no atendimento de saúde no município. Como você também tem os prédios das próprias UBSs que estão paradas desde o outro governo. Então, assim, aquele governante, por que ele quis entrar na política? Para fazer várias obras e fazer benfeitorias? Legal, fez? Não fez, entendeu? Fez pouco. Então eu vejo realmente decepcionante por isso. Prometeu muito, entregou pouquíssimo e está se propondo a passar mais 4 anos. Para quê? Entendeu? É isso que eu faço a pergunta e deixo a pergunta aberta aos ouvintes. Queria perguntar para você qual é a sua principal proposta para caso seja eleito vereador. Legal, André. André, isso me perguntam bastante, tá? Porque já não é minha primeira eleição, né? Em 2016 eu me candidatei também. E algo que eu sempre deixo claro, né? Acho que proposta pro vereador, as pessoas têm que entender um pouquinho como que funciona o sistema político. Vereador, ele não tem papel, potencial de executar nada, tá? Então, eu vou fazer um campo de futebol, eu vou construir um plano, um posto de saúde. Isso daí não cabe ao vereador. O nome diz, né? Algo executável é o executivo, é o prefeito. Então, eu me atento à lista de causas que eu defendo e de projetos de leis que eu acho que caberia a ser defender aqui no Legislativo Municipal. Em si, mas o que você defende, se você fosse prefeito e tal? Eu falo a primeira coisa, está sempre em contato com o pré-candidato a prefeito. Acho que isso é muito importante. Eu estou diariamente em contato com o Guto Issa, já adianto aqui, que é o meu pré-candidato a prefeito. E esse contato, sim, eu ajudo na construção de um plano de governo. Aí sim, ele, como executivo, caso eleito, pode executar. Então, eu me prendo nisso. Então, o que você gostaria de executar? Estando próximo do prefeito, eu consigo saber qual é o plano dele, inclusive coloco propostas a ele, coloco ideias de projetos que eu acho que São Roque tem capacidade de trazer para a cidade, e me prendo a isso. No papel de vereador, eu acho que legislar, antes de tudo, averiguar e auxiliar também, né, no caso, mas também fiscalizar o papel do prefeito, as contas, tá?
e apresentar projetos de lei. Então, antes de tudo, eu sou um legalista, eu sou a favor, né, da legalidade. São Roque, né, principalmente na área de educação, tem algumas leis que não são cumpridas, e isso eu converso bastante, tenho muitos amigos são professores, e eu falo que eu defendo o que já está em lei tem que ser cumprido, mas acho que basicamente é isso. Muitas pessoas querem ouvir, eu vou fazer isso, fazer aquilo, isso é um papel do prefeito. Se eu falo que eu vou fazer, é mentira. O que eu posso falar é que eu trabalho muito próximo ao nosso candidato a prefeito para auxiliar na execução do melhor futuro para São Roque. E continuando, como o pré-candidato a prefeito é o Guto Issa, né? O que você vê de novo na candidatura do Guto Issa? O que ele pode mudar na cidade? Bom, André, essa de ver de novo, né, cara, a gente cai muito na questão da nova política, né? Muita gente fala, mas o Guto não é um novo político, já está no segundo mandato. E essa questão do novo, né, nova política, é algo muito arriscado, né? A gente está vendo em escala nacional um presidente que se dizia da nova política negociando bilhões em orçamento para ganhar apoio de partidos de centro, algo que é feito na política brasileira há décadas, então não tem nada de novo. O que eu vejo no Guto e que me fez estar com ele, participar ativamente do projeto, primeiramente, é a união e a liberdade que não só eu, mas como vários, acho que todos os pré-candidatos a vereador têm com ele, o fácil acesso, todas as nossas propostas, tudo que eu coloco, mando de ideias e benfeitorias que seriam boas para São Roque, eu sempre obtenho um retorno muito positivo. Então essa liberdade, essa abertura que eu tenho com ele, não só eu, mas como eu disse, todos os pré-candidatos e parceiros que estão apoiando. Então isso que me fez fechar. O Guto eu já conheço há décadas, desde que eu era moleque mesmo, é algo que eu tenho como amigo. Sempre acompanhei o mandato dele aqui em São Roque, bem de perto mesmo, era alguém que eu tinha o telefone, ligava, tirava dúvidas, inclusive cobrava também. A gente cobra os vereadores e os vereadores cobram o executivo, né? Então, um passo a passo. E sempre fui bem atendido. Para São Roque, a minha visão do Guto é conhecimento técnico, antes de tudo. O Guto, ele é alguém super estudioso, é alguém que é apaixonado pela questão pública, assim como eu. Nós temos uma visão de que a política, ela tem uma capacidade enorme de mudar a realidade do Brasil. Se as pessoas pegaram um ranço, né, pegaram um atrito com a política, você fala, né, eu sou pré-candidato a vereador, a pessoa até já te olha estranho, né, tipo, por que você quer entrar na política? Mas eu, assim como o Guto, a gente vê um potencial na política de transformação social enorme, entendeu? Então, ele é apaixonado por isso, assim como eu sou, e ele estuda muito. Então, tudo que a gente conversa, seja de orçamento municipal, seja da área de saúde, educação, eu vejo nele alguém que buscou conhecimento, foi atrás, estudou, todos os projetos de lei que são votados na Câmara, ele faz a leitura, ele compreende, ele identifica realmente os problemas. Então, assim, alguém que se debruçou sobre uma causa. Teve 2 mandatos de vereadores que eu considero muito bons, tá? E eu gostaria de ver uma pessoa assim à frente do Executivo Municipal. Eu acho que São Roque, pegando um pouco a minha visão sobre a cidade, é uma cidade que tem qualidades que poucas cidades têm. Estamos a cerca de 60, pouco mais de 60 quilômetros da maior metrópole da América Latina, a 40, 50 quilômetros de uma outra grande cidade. Tem 2 das principais rodovias do estado de São Paulo cruzando o nosso território, uma qualidade de vida maravilhosa que conseguimos trazer para cá moradores, empresas e uma área demográfica que a gente consegue instalar indústrias. Aí cai a minha visão sobre que tipo de indústria que pudemos trazer, mas temos espaço para isso. Então, assim, tem qualidades que precisam ser muito bem aproveitadas. E eu vejo no Guto isso, alguém que consegue pensar em São Roque daqui 10, 20, 30 anos, realmente referência aqui no portal para o interior. Você saindo de São Paulo, você tem São Roque como um portal de inovação e de qualidade de vida do interior.
E como podemos ver, na eleição passada de prefeito, né, você foi candidato a vereador pelo PSOL. E nessa eleição você está agora no PDT. O que te motivou a mudar de partido? Bacana. Eu estive pelo PSOL na última, fui pré-candidato, apoiei o Luiz Guilherme, um grande amigo que eu tenho muito respeito e alguém que, como eu disse, assim como eu, assim como o próprio Guto, é alguém apaixonado pela parte pública e vê um enorme potencial do setor público em transformar o Brasil. Apoiei ele para prefeito com um plano de governo para São Roque super certo, que daria para ser executado, nada milagroso, nada propondo 1000 transformações, mas algo que realmente daria. A minha saída do PSOL, ela se deu por um convite que eu tive de amigos meus que são da estadual do PDT, onde eles viram o PSOL, eu afirmo, e acredito que muitas pessoas se conhecem, ele foi, por muito tempo, o partido mais ativo em São Roque. Em que jeito? Trouxemos palestras, quase todos os parlamentares do PSOL estiveram em São Roque mais de uma vez. O PSOL, eu participei, junto com o Luiz Guilherme, no auxílio a trazer emendas para São Roque. Então, foi mais de 1,5 milhão em emendas que vieram para São Roque. Então foi um partido muito ativo. E isso despertou, claro, os partidos são de mesma ideologia, algumas coisas diferentes, mas são partidos com ideologias bem próximas. Alguns amigos meus que eu tenho, conheço gente em quase todos os partidos, realmente quase todos, houve um convite onde eu estive em São Paulo, na sede da estadual, conversei inclusive com o presidente nacional, para ir para o PDT, para fazer esse mesmo trabalho que eu fazia pelo PSOL, que era de coordenar, trazer parlamentares, eventos, tudo, pelo PDT, com a intenção de fortalecer o PDT, tanto em São Roque quanto na região. E eu aceitei a proposta. A executiva do PDT sempre fui amigo. Hoje o presidente é o Chumbinho, né, o Elian, e eu tive uma conversa com ele, eu falei, estão me convidando, eu quero somar ao time. E ele me recebeu super bem, falou, Matheus, venha, vamos somar, vamos fazer um partido ativo, um partido pensando realmente numa melhora para São Roque. Então eu tive a oportunidade de sair do pessoal, deixei camaradas, muito amigos, gente muito boa no partido, para tocar o partido, que eu sei que estão tocando com a mesma qualidade, para pegar um outro partido que também fazer um trabalho nesse sentido. Só que, infelizmente, tivemos essa quarentena, né, e algumas agendas foram canceladas. Era para ter visita de deputado, estava negociando a vinda até do Ciro Gomes, que foi o candidato a presidente pelo PDT, estava tentando negociar a vinda dele para um evento em São Roque, mas aí essa quarentena cortou isso. Então foi isso, foi por um convite que me despertou realmente a possibilidade de fazer o que eu já fazia por um partido que eu adoro e um outro partido que eu adoro. E agora, falando no âmbito mais federal, estadual, eu queria saber de você quais são as suas referências de um deputado estadual, um deputado federal e um senador. Cada um deles. Quem você tem de referência de cada cargo? Quem você se inspira? Maravilha. Essa pergunta é complicada, porque se eu for falar um de cada, eu vou deixar inclusive amigos meus de fora, né? Mas assim, eu tenho com as parlamentares do PSOL, eu tenho amizade pessoal mesmo, com a Sâmia Bonfim, deputada federal, e com a Mônica Seixas, co-deputada pela bancada ativista, deputada estadual. São pessoas que eu considero como amigas mesmo, são para mim uma grande referência de pessoas que entraram na política com essa visão que eu tenho de realmente modificar um pouco essa política que já vem há anos, né? E estão conseguindo fazer isso. E tenho também referências de outros setores, né? Vamos dizer, tem o próprio Suplicy, ex-senador pelo PDT, alguém que eu admiro pela sua luta, bravura, que há anos trabalha com a política de uma forma muito positiva.
De presidente, eu gostaria muito de que hoje a gente, né, tivesse à frente do Brasil o Ciro Gomes, que foi o candidato pelo PDT a presidente. Eu tenho total e absoluta certeza que a questão dessa crise que estamos passando, não só a crise de saúde, mas a crise econômica, seria outra realidade, muito melhor. Então, e eu tenho referências de pessoas que são dos bastidores, tá? Eu até brinco, estou segunda vez candidato, né, pré-candidato, mas eu sempre gostei de política e sempre pensei em trabalhar nos bastidores da política, que é o que eu gosto, que é o dia a dia de bastidor. Então eu tenho referências de pessoas que você faz parte de partido, mas não está na mídia. A Gleide Sodré, que me recebeu no PDT, é da executiva estadual, é uma mulher fantástica, e o doutor Alberto, advogado do PSOL, que é alguém que também que eu tive, até hoje eu tenho um convívio, uma proximidade. São pessoas que estão no bastidores, mas você vê que é onde ali tem um trabalho, entendeu? E quando um deputado, um parlamentar põe a cara para dar uma entrevista, você tem um trabalho enorme de pessoas, de assessores por trás, que realmente fazem acontecer. No caso, para uma emenda que veio para o Instituto Federal, aqui para São Roque, foi um deputado Ivan Valente que trouxe, e o diretor Ricardo que recebeu, mas por trás disso, eu, o Luiz Guilherme, os assessores do Ivan Valente, tem uma linha de trabalho muito boa nos bastidores. E eu me apego muito a isso. Eu vejo muita pessoa trabalhando sem holofote nenhum, sem mídia nenhuma. E agora, eu queria perguntar para você qual é a sua avaliação ao mandato do presidente Jair Bolsonaro, aí, que recentemente, né, completou um ano no começo desse ano. Qual é a sua avaliação econômica, política, entre outros assuntos, entre outras pautas do governo? Tá, nossa, muita coisa, mas vamos lá. Bom, eu vejo, ele veio com uma proposta realmente de vamos transformar o Brasil, e você logo no princípio ali, você não viu uma capacidade de gestão de pessoas dele mesmo, para colocar o plano dele em prática. O exemplo que eu dou é a própria reforma da Previdência, que eu sou completamente contra essa reforma, né? Mas que pensando num governo, né, que ele foi eleito, teve alguns meses para se preparar, né, na parte de transição de governo, assumiu e demorou meses para enviar uma proposta para a Câmara, e nesses meses, várias pequenas crises, você já vê a falta ali de uma capacidade de gerenciar equipes. Um prefeito, alguém que é do executivo, um prefeito, governador ou presidente, o principal que ele tem que ter, realmente, não precisa saber de tudo, tá? Não precisa ter um grande conhecimento em economia, em saúde, educação. Precisa, sim, saber o básico, isso deixar claro, mas ele precisa gerenciar uma equipe. Então, logo no começo, você viu várias pequenos atritos que foram minando essa capacidade dele, principalmente junto aos parlamentares, né, a Câmara, o Senado, tudo. Então, assim, eu não vejo realmente um mandato que está cumprindo o que prometeu, até mesmo para o seu próprio eleitor. E agora, né, você falou, completou um ano e já pegou a questão dessa crise de saúde. Aí você vê, ficou destacado a falta da habilidade de gestão de pessoal que ele tem. Então você tem a demissão, como eu já destaquei, de um ministro no meio da maior crise de saúde pública do último século, junto com atritos com o outro, né, o ministro da Justiça, que também é muito importante nesse momento. Então você vê a negociação com outros partidos que não eram da base aliada para tentar apoio. Então, assim, eu vejo como, infelizmente, é um governo que não pensa e não tem um projeto de Brasil, de futuro para o Brasil, tá? Então, o Brasil ele precisa se reindustrializar, precisa trazer de novo o poder que o Brasil tem, só que não está acordado, né? Não está em poder que temos perante outros países, pela nossa grandeza demográfica, pela população, pelas as riquezas que temos. Eu não vejo esse governo aproveitando
tudo isso. Pelo contrário, trabalhando muitas vezes contra o próprio povo trabalhador. E aí ele acaba se minando. Então, é uma coisa. Eu falo assim: se o projeto é ruim e quem está executando o projeto é ruim, no final acaba sendo bom. Entendeu? Porque se o projeto é ruim e a pessoa que quer executar é alguém bem articulada, que consegue executar, a maioria dessas reformas que está ainda em negociação já teriam sido aprovadas e realmente a situação, principalmente do povo brasileiro, o povo que mais precisa, sabe? O povo que realmente está tendo seus direitos trabalhistas, previdenciários, cortados, eles estariam, se fosse um governo com capacidade de articulação para aprovar, já estaria muito pior. Mas eu vejo isso, que é um projeto ruim, mas executado por alguém, por um grupo ruim também. Então, talvez dos males o menor. E agora a gente vai chegando mais perto do final da entrevista. Para encerrar, eu queria te saber sua opinião sobre qual o cenário que você projeta para a eleição de 2022. Você viu um Ciro Gomes chegando mais forte, um Bolsonaro mais fraco? Como você projeta? André, 2022, né, por mais que você tá 2 anos, né, daqui 2 anos a gente já vai estar num período quase, né, de pré-campanha, mas daqui até lá vai correr muita água ainda. Eu acho que a questão da epidemia do coronavírus vai ser realmente determinante, tá? O rumo que essa epidemia vai tomar, eu acho que vai determinar bastante o futuro. Mas eu vejo, assim, tentando fazer uma projeção de futurologia, se apegando aos dados que a gente tem hoje, eu vejo o Ciro Gomes vindo um pouco mais articulado, com um pouco mais de força. Vejo talvez um grupo de oposição ao Bolsonaro começando a pensar numa articulação conjunta, então montar um bloco, né? Não sei se talvez 1 ou 2, né? Mas não sei nem qual a força, mas eu vejo algumas figuras, principalmente eu falo isso pelo PDT, que já tem conversas com o PSB, e que está apoiando o Márcio França em São Paulo, né, para pré-candidato a prefeito. Conjuntamente, então, o PDT, PSB, a Rede e o PV, então 4 partidos importantes aí do campo progressista brasileiro, se juntando e vendo que realmente talvez uma unificação de poderes seja o melhor. Mas podem surgir figuras novas, a gente tem até a questão do Mandetta, né, o ex-ministro da Saúde, que saiu com o Ibope, saiu com uma imagem bem fortalecida do Ministério, então o próprio DEM, que é o partido dele, já figura a imagem dele como um possível candidato a presidente. Precisa ver se vai conseguir manter a imagem dele daqui até lá em evidência. Tem até a figura do Luciano Huck, que alguns falam que talvez arrisque uma candidatura. Então ainda está bem certo, mas eu vejo que pro Bolsonaro o que vai depender é a gestão dessa crise, tá? Mas não vejo que para ele realmente vai ser um cenário fácil. Se o governo ainda se mantiver até lá, temos isso, tá? É uma possibilidade, questão de um pedido de impeachment que já estão sendo protocolados, inclusive até pelo o próprio partido, ex-partido dele, alguns congressistas falaram que queriam entrar com um pedido de impeachment. Então, assim, é um período relativamente curto, 2 anos, mas que pode acontecer muito, ainda mais no Brasil, né? Que tivemos de 2014 para cá, quase semanalmente, quando não diariamente, acontecimentos políticos que acabaram mudando um pouco o cenário. Mas eu acho que hoje o patamar, a questão principal é a definição de qual vai ser o resultado dessa pandemia. Eu acho que isso vai dizer bastante para 2022. Então, chegamos ao final dessa entrevista. Agradeço ao Matheus Taraborelli por ter participado, por ter aceitado o convite. Agora, para encerrar, quer dizer mais alguma coisa, Matheus? Não, ser breve, André, só agradecer mesmo, tá, pelo convite. Acredito que conseguimos abordar aí um pouco da política, tanto nacional, estadual e municipal. Então, agradecer pelo convite, parabenizar pelo programa. Fico feliz de ver um jovem
realmente inovando aqui na questão jornalística em São Roque. E para os ouvintes, deixar uma mensagem breve de que a gente tem que tocar a vida, continuar seguindo a vida. Realmente a gente está num momento de muita incerteza que acaba gerando um medo, né, na gente, ainda mais no Brasil, um país já que a gente já todo dia com várias dificuldades, desde a hora que acorda até o final do dia, os trabalhadores dificuldade atrás de dificuldade, e aí temos mais essa questão da pandemia, mas deixar claro que isso vai passar e que vamos ter um mundo diferente quando essa pandemia passar. Vai ser um novo mundo. Então, o vírus está trazendo desgraça, infelizmente, centenas de mortes, milhares de mortes, muita dor para as famílias. Então, eu deixo também aqui minha solidariedade aos familiares das vítimas, mas também ele traz uma oportunidade de mudança. Com muita dor e muito sofrimento, o vírus traz uma oportunidade de mudança. Então, cada um que estiver ouvindo, pensa no mundo que você quer viver, que vai ser um mundo diferente, qual mundo você quer viver. E juntos, tentar fazer um mundo melhor, um mundo mais igualitário, com mais oportunidades para todos. Eu acho que é isso, André. Agradeço pelo convite. Muito obrigado. Então, é isso. Chegamos ao fim de mais um podcast. Um abraço e tchau.